Bom, informar que está sendo gravado. Bom, eu passei, né, ontem sobre as propriedades da PA, né? Uma delas era que a soma dos termos equidistantes, né, elas são iguais, né, em qualquer PA. E que a segunda propriedade é como se fosse uma consequência da primeira, né? A soma dos termos equidistantes, a média aritmética, né, da soma, né, dos termos equidistantes é igual ao termo central, né? Isso é principalmente no caso de uma PA de quantidade ímpar, né? Então, essas duas propriedades são importantes, vai ajudar a resolver muito exercício, como esse primeiro aqui, né? Então, eu passei uma lista com 9 exercícios, né? Então, coloquei os 3 primeiros aqui, aí no outro slide tem os outros 6, né? Passei também pelo WhatsApp, né? Vocês poderão ter acesso. Passei hoje, passei ontem e passei hoje novamente. E pus lá na tarefa com prazo até a próxima quinta-feira, né? Próxima quinta-feira seria dia 25, tá? E vamos procurar aí, assim que vocês tiverem um tempo, né? Aqui a aula não vai durar uns 50 minutos, né? Um tempo para que eu dê uma explicação geral aqui, né? De como resolver. No caso desse primeiro, como eu disse, né? Nós temos uma sequência aqui ímpar, né? De 3 termos, né? O primeiro termo é 2x, né? Que seria, poderia dizer meu A1, meu A2, que é o termo do meio aqui, né? Nessa sequência de 3, é 1 menos 7x. E o último termo aqui, é 3x menos 11. Eu tenho que responder qual é o valor, então basta que eu determine o valor de x, né? Bom, que propriedade? Eu vou exatamente essa da soma, da média aritmética, né? Do primeiro e último termo, né? Do termo equidistante aqui, né? Seria então 2x somado com 3x menos 11 dividido por 2 é igual a 1 menos 7x, tá? É só multiplicar em cruz e achar o x. O b é a mesma coisa, né? Eu vou somar, né, o primeiro com o último, né? X menos 1 somado com 4x, né? Dividido por 2 é igual a 2x mais 1. Multiplique em cruz e acha o valor de x. Sempre muito cuidado com os sinais, né? Às vezes a gente pode fazer até o processo correto, né? E na hora aí de trabalhar, às vezes, com número negativo, a gente, na verdade, tem um erro de cálculo aí, né? Então, muito cuidado com os sinais, né? Aqui pede o 20º termo da progressão, né? O 20º termo, eu teria que achar aí o A20, né? Usando aquela fórmula geral, né? AN, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho o 15º, melhor, né? Seria o A15, né? Eu tenho o A1 e tenho como achar a razão aqui, né? Só fazer o segundo menos o primeiro, né? O 10 menos 4. Então, eu já tenho a razão. Aqui é a mesma coisa, né? Eu faço o termo seguinte menos o anterior. 7, para não ter que estar trabalhando aqui com os negativos, mas é a mesma coisa. Seria o menos 3 menos 8, que vai dar menos 3 mais 8. Mas aqui, trabalhando com o número positivo, é mais fácil, né? 7 menos 2, tá? Bom, vamos ver o próximo aqui, que é o 4. O 4, na verdade, eu diz assim, numa PA de razão 5, então eu sei a razão, né? O primeiro termo, que seria o A1, é 4, né? E qual a posição do 44? Então, eu vou usar a forma geral também, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. No caso, eu quero achar quantos termos tem quando o meu último termo, né, é igual, ou seja, o meu AN é igual a 44. Então, minha equação vai ficar assim, né? Como o AN é 44 igual a 4 mais N menos 1 vezes 5, porque ele fala que a razão é 5.
Esse n menos 1 vezes 5, eu faço a distributiva, né? Vai dar aqui, a hora que eu multiplico n vezes 5, 5n. E 5 vezes menos 1, menos 5, tá? Eu já posso somar o 4 com menos 5, vai dar menos 1. Passo o menos 1 antes da igualdade, eu vou ficar com 44 mais 1, 45, 5n. Se 5n é 45, meu n seria 45 por 5. Isso aí vai dar que essa a divisão, né? 45 por 5 dá 9. Então, esse 44 seria o A9, né? Ou a nona posição, né? Então, ele pede a posição, nona posição ou A9, tá? O 5, ache o 60º número natural ímpar. Às vezes tem alguma dificuldade com relação a isso. Lembrando, número natural, né? O primeiro número ímpar é o 1. Então, meu A1 é 1, tá? A razão, gente, é a partir do 1, né? Para a sequência de números ímpares seria 1, né? 3, né? 1, 3, 5. Então, 1, 3, 5. A minha razão seria 3 menos 1. Então, minha razão é 2. Então, vai de 2 em 2, né? Os ímpares aí. Assim como os pares também. Bom, então, ao substituir naquela fórmula geral, né? A n a 1, né? O A1 eu tenho, que eu vou colocar 1 mesmo no lugar do A1. N menos 1. Como eu digo, esse é o 60º, significa que tem 60, né? Então, meu N é 60. Então, 60 menos 1, 59. Vezes 2, que é a razão. Então, 59 vezes 2, né? É só fazer o cálculo quanto que dá isso, né? Seria 118, é isso? 59 vezes 2, né? Vai dar 118, tá? Então, 118 mais 1, tá? Seria o 119, o meu A60, tá? Numa PA de razão 3, o sétimo termo é 21, qual é o primeiro termo, né? Bom, se a razão é 3, né? O sétimo seria o meu A7, significa que o N, eu preciso achar o A1 aí, né? Então, eu vou usar aquela fórmula geral mesmo, né? A N, o sétimo, aliás, o A7, né? No lugar do A7 eu ponho 21. O N, né? Como são uma PA, o sétimo, então meu N é 7, né? O sétimo termo é 21, meu N é 7. O sétimo seria o A7, 21, né? 21 igual o A1 que eu vou determinar, né? N menos 1 vezes 3, né? Eu faço a distributiva também e acho, e vou achar exatamente o A1, né? Então, é uma equação que eu vou ter que determinar o A1, tá? Aqui o termo geral, né? Tem o primeiro termo, tem a razão, né? O termo geral seria o AN, né? Então, se não der para determinar, eu vou deixar o AN, mas ele vai dar uma equação aí, né? Vai ficar uma equação, tá? Aqui, quantos termos tem a PA? Eu tenho meu último termo, tem a razão aqui, né? Que é 10 menos 5. Usa a fórmula geral também. Bom, eu vou interromper aqui a gravação, né?